houve com o PMC Wagner? Onde estão seus combatentes? Evgueni Prigozhin está vivo? Essas e muitas outras perguntas nesse mesmo sentido são, eu diria, as que mais recebo em todas as minhas redes sociais. Sem mais delongas, vou contar o que está acontecendo agora com essa companhia militar privada, que nos últimos anos de existência da Federação da Rússia, de fato, representou muito, em absolutamente todos os termos e sentidos. A pergunta, bem, já me foi feita de todos os ângulos e, bom, em inúmeras ocasiões. O PMC Wagner, como tal, neste momento, oficialmente, deixou de existir. Não quero ficar enrolando muito nesse assunto, mas vou detalhar tanto quanto a situação atual me permitir, e aos poucos também nas próximas publicações do canal. Talvez a gente vá contando isso de forma mais detalhada. O PMC Wagner, e principalmente Evgueni Prigozhin, que estava à frente, fez um trabalho absolutamente grandioso na África. Fez um trabalho impressionante em Donbass. Em Donbass, além disso, o trabalho do PMC Wagner, bem, começou de uma maneira muito especial. Culminou com a tomada da localidade de Artyomovsk, agora a localidade de Artyomovsk, sob o controle da Federação da Rússia. Era a cidade ucraniana de Bakhmut. Bom, talvez eu conte essas questões para vocês depois. Enquanto isso, vamos focar no destino dos Wagner. Falando propriamente, vocês verão no dia 24 de junho de 2023. Se eu não me engano, foi realizada essa tentativa absolutamente fatídica de golpe de Estado da PMC. Wagner contra as autoridades da Federação Russa e Evgueni Prigozhin. No início, contra quem eles estavam agindo, supostamente, eram a cúpula do Ministério da Defesa da Federação Russa. Mas contra quem ele agia, em última instância, era contra o poder mais importante dentro do país, contra Vladimir Putin. E aqui muitos de nós concordamos que Prigozhin definitivamente se enganou. A teoria de que talvez fosse um plano engenhoso oficialmente combinado entre Putin e Prigozhin para alcançar certos objetivos. Mas, sinceramente, agora essa teoria tem cada vez menos motivos para existir. Evgueni Prigozhin. Acho que um 23 de agosto do mesmo ano foi bom. Ele sofreu um acidente de avião, mas muito provavelmente ele foi eliminado pelos próprios poderes da Federação Russa. Não necessariamente, e muito menos pelo próprio Vladimir Putin. Mas o que ele fez, de certa forma, era algo que simplesmente não podia ser permitido. E na Rússia, onde, para aqueles que não sabem, eu conto aqui também de forma um pouco resumida. Quem governa, em última instância, são os chamados Sileviki e Sileviki, ou seja, as forças da ordem, as forças e órgãos de segurança do Estado. Esses homens, sejam do FSB ou de outros serviços dentro do país, são os que chegam a acordos e estabelecem o que é o estado de segurança e equilíbrio dentro do país. E, portanto, o fato de uma saída repentina, por exemplo, de Vladimir Putin do comando, o afastamento dele do comando russo não representaria realmente uma tragédia, muito menos uma catástrofe. Porque os Sileviki muito provavelmente já teriam tudo preparado. Não só a própria saída de Putin, mas também a chegada da pessoa que vem a substituí-lo. E claro, nesse caso, o ataque contra o que eram os pilares do Estado da Federação da Rússia era absolutamente sem igual. Além disso, isso aconteceu em um momento crítico, quando todo o país estava lutando, quando o exército, em sua maioria, estava focado na operação militar especial, o Grupo Wagner cruzou as linhas do que era o território da operação militar especial e foi diretamente para Moscou. Então,
Eles chegaram a derrubar vários helicópteros das Forças Armadas da Federação da Rússia. E isso, repito, representa fatos que simplesmente não poderiam passar impunes. Embora inicialmente parecesse que, até onde sabíamos, havia sido feito um acordo e que tinham chegado a uma saída mais ou menos negociada. Perdoe a repetição sobre essa companhia militar privada. Inicialmente, eles foram para Belarus, envolvendo também Lukashenko no acordo. Muitos deles atuaram como instrutores para o exército bielorrusso. E muitos acabaram voltando para a África, onde continuam exercendo seu trabalho efetivamente como instrutores desses corpos e forças de segurança do Estado, de vários países africanos com acordos estratégicos com a Federação da Rússia. Alguns foram para a Venezuela como instrutores, pois geralmente eram os Wagner mais experientes. Não estamos falando aqui da carne de canhão dos Wagner. Que bom, pois de fato, embora tratassem todos de uma maneira bastante igualitária, inclusive os presos que se juntavam às suas fileiras. Mas havia um grupo histórico dos Wagner que, de fato, era bem mais protegido, o que obviamente era esperado, pois eram quadros muito preparados e experientes. Seria uma loucura colocar todo mundo no mesmo saco e perder igualmente. Agora, imagine alguém das forças especiais. Estou falando em termos comparativos, não de um soldado raso. Que bom, cada um, para seu objetivo determinado, é o que melhor serve em cada momento. Então, o que é o PMC Wagner de forma oficial? Ou seja, os diferentes quadros foram distribuídos pelo mundo? A grande maioria dos combatentes do PMC Wagner passaram a fazer parte do Ministério da Defesa da Federação Russa e dos diferentes destacamentos de voluntários que efetivamente foram criados. Que para esses efeitos, a grande maioria permaneceu dentro dos limites da Operação Militar Especial, ou seja, na sua maioria em Donbass. Mas enfim, também há alguns em outros territórios: Kharkov, Zaporozhye, Kherson, e o restante foi distribuído também para o exterior. Alguns voltaram para as missões onde já haviam participado. O ponto-chave disso está no fato de que, a partir da Federação Russa, também se pode operar no exterior. Foram sendo criados corpos dentro do próprio Ministério da Defesa, para que esses combatentes do PMC Wagner fossem se juntando a eles. Por exemplo, o corpo africano é o que, neste momento, está dedicado às tarefas que são realizadas dentro da África. A mensagem está sendo dita por vocês mesmos. Vocês mesmos repetiram isso inúmeras vezes. A Rússia, de fato, não perdoa traidores. E embora muitos desses homens, até onde sabemos hoje, tenham sido enganados por Yevgeny Prigozhin, e de fato, ou eles não sabiam exatamente para onde estavam indo, ou então sabiam sim, mas tinham mostrado para eles um cenário diferente do que realmente iria acontecer. E de fato, os combatentes do PMC Wagner, realmente, todos puderam ter uma saída negociada, uma saída digna. E repito, cada um tentou encontrar seu lugar dentro das novas estruturas que foram criadas justamente para esse fim, sobretudo no Ministério da Defesa da Federação da Rússia. Alguns, de fato, não voltaram, ou seja, deixaram o PMC Wagner e simplesmente não retornaram ao campo de batalha, de forma oficial, pelo menos. Mas a grande maioria, de fato, preferiu assinar contratos com o órgão oficial. Repito, com o Ministério da Defesa russo. Tanto os que agora estão no exterior, quanto os que agora se encontram no território da Operação Militar Especial. Eu digo isso de uma forma já bastante tranquila, porque em determinado momento, isso doeu para muitos de nós e deixou muitos de nós bem abalados. Sentimentos misturados com o pé trocado. No começo, não entendíamos o que estava acontecendo. Não víamos como poderia ser resolvido nem por onde começar. Mas bem, agora que o tempo passou,
Às vezes, de fato, os egos pessoais pregam uma peça. E tudo indica que, no caso do PMC Wagner, infelizmente, e para minha tristeza, tenha sido realmente assim. Muitas pessoas simpatizaram com Evgeny Prigozhin, que sempre negou interesse em se candidatar a cargos políticos. Não há razão para duvidar dele. Mas o fato é que, em um momento muito delicado para o país, ele estava se dedicando a desgastar e, principalmente, a, digamos, desequilibrar o barco, muito mais do que o habitual, muito mais do que o necessário. De modo que, de certa forma, quando quem manda é o ego, os finais costumam ser extremamente trágicos. E essa realmente não foi nenhuma exceção. Isso sim, os combatentes do PMC Wagner, em sua grande maioria, estão em perfeitas condições e continuam desempenhando suas funções de combate. Bem, de logística, de combate, sejam quais forem as funções que tenham ou que tenham tido, inclusive dentro da operação militar especial. Porque geralmente é exatamente essa regra que se usa para determinar para onde vai este ou aquele. Mas o PMC Wagner, como tal, agora de forma oficial, deixou de existir dentro da Federação Russa, como organização militar privada.